Graças a Deus, irmãos. Bom estar com vocês aqui nesta manhã. Bom que nós podemos partilhar juntos da palavra de Deus. É uma alegria também estar com os irmãos que estão em casa, nos assistindo. Que Deus possa abençoar a tua manhã, possa abençoar a tua vida, a tua família. Que Ele possa abençoar esse momento de reflexão juntos aqui da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria para entendermos e compreendermos a palavra dEle. Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos, ó Deus, porque muitos de nós pudemos levantar das nossas camas e vimos até a Tua casa de oração nesta manhã. Agradecemos porque o Senhor cuidou de cada detalhe para que nós estivéssemos aqui. Agradecemos também pela vida dos nossos irmãos que estão de casa, daqueles que porventura estão navegando na internet e encontrarão este vídeo em algum momento. Que desde já o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor nos mostre qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós possamos compreender a Tua palavra, nós possamos viver, praticar, Senhor, a Tua verdade. Essa é a nossa oração e nós agradecemos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade a uma sequência de exposições do Evangelho de João, no capítulo 1. Então, você pode abrir a sua Bíblia, em João, capítulo 1. O pastor e o nosso querido irmão César já trouxeram duas reflexões sobre João 1 nos últimos 2 finais de semana. Eles caminharam até o versículo 9 e hoje nós vamos caminhar do versículo 10 até o versículo 13. Evangelho de João 1, de 10 a 13. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O texto por si só é uma poesia e uma mensagem de esperança para cada um de nós. Quando a gente faz essa leitura do Evangelho de João, a gente se coloca um pouco aqui no lugar do autor e começa a compreender o porquê ele escreveu isso. João tinha o objetivo aqui no capítulo 1 de apresentar Jesus ao mundo. João tinha o objetivo de dizer, olha, Cristo era Deus, Cristo veio à terra, Cristo se fez carne, Cristo esteve entre nós, Cristo está entre nós. Esta era a grande mensagem de João, ele queria proclamar Jesus. E quando nós nos deparamos aqui com esse texto, não tem como a gente não pensar aqui em alguns elementos importantes. O primeiro deles é que, quando lá no versículo 1, que já foi estudado, no princípio era aquele que é a palavra. Nós vemos novamente no verso 10, aquele que é a palavra. Essa palavra nós podemos entender como o logos. Esse logos é um termo grego que, basicamente, vai trazer para nós um entendimento sobre quem é Jesus. Naquela época, para aquela audiência, João estava falando para os gregos. Os gregos eles tinham um entendimento de que o logos era a razão, era o princípio racional que governa todas as coisas para o pensamento grego da época. Mas ele falava também para os judeus. E os judeus eles tinham como logos uma referência ao nome de Deus. Tanto para gregos quanto para judeus, o logos ele era uma palavra que tinha um significado, que de alguma forma norteava o pensamento e a vida daqueles que estavam ouvindo ali, que estavam lendo, o Evangelho de João, de nós que estamos lendo o Evangelho de João. Só que para nós cristãos, nós conseguimos ir um pouco além e compreender que esse logos ele é, na verdade, o próprio Deus e de forma mais plena o Cristo, o próprio Jesus, a forma encarnada de Deus na terra. O que João estava dizendo ali no seu evangelho era que Cristo era Deus. E isso poderia parecer uma loucura para a audiência dele. Para os irmãos terem uma ideia,
aquela cultura grega da época, greco-romana, a gente está falando basicamente de alguém que era Deus e que estava se tornando homem, e para eles isso era uma insanidade total. Por quê? Um Deus se tornar homem, viver entre nós, seres viventes, era como se fosse assim, somente por uma punição. É como se ele estivesse fazendo algo errado e ele estivesse sendo castigado e enviado para viver conosco. E aí a gente pode até se lembrar de uma historinha da mitologia grega, que é a de Hércules, né? Hércules vai lá, apronta umas, e depois que ele apronta, ele é meio que castigado por Zeus, e Deus fala, não, agora você vai ter que cumprir aí 12 desafios para você poder honrar aquilo que você fez de maldade aqui. Então, na cabeça daqueles camaradas, um Deus que se tornava homem, ele estava resolvendo algum problema, né? Ele fez alguma coisa errada e estava sendo punido. Então, quando João fala para eles, olha, não tem punição nenhuma aqui. O que está acontecendo é que Cristo, né, ele ama vocês e ele veio até aqui para salvá-los. Ele veio por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado por ninguém. Essa é uma mensagem que choca essa audiência, porque eles não têm essa expectativa. Eles não compreendem esse tipo de amor. Basicamente, para aquela cultura, Jesus não poderia ser Deus. Jesus não poderia estar ali encarnado, andando entre eles, sendo Deus. Se ele fizesse isso, é porque ele estava fazendo algum tipo de recuperação por algo errado que ele havia feito. Quando nós nos deparamos com o versículo 10, aquele que é a palavra que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, nós encontramos um outro elemento também da língua grega, que é o mundo, que é o cosmos. Quando a gente pensa, né, que o Logos estava no cosmos, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o mundo, no seu sentido mais literal, certo? Estava sendo habitado por aquele que é, por aquele que optou por estar entre nós. Ele optou estar no cosmos. E aí, irmãos, eu não quero ser tecnicista, porque não é meu objetivo aqui nessa manhã com vocês, mas o que eu gostaria que nós refletíssemos é a relevância disso para aquela cultura. Nós basicamente estamos dizendo que, de uma forma mais ampla, o mundo é a história dos homens, é aquilo em que os homens estão inseridos. O que isso significa? Significa que Jesus, de forma resumida, era Deus, desceu do céu e veio habitar na terra para fazer parte da história dos homens, para poder estar com os homens, para poder habitar com os homens, para amar os homens, para cuidar dos homens, para salvar os homens. É isso que João está dizendo aqui. Só que ele complementa, ele dizendo, olha, esse Cristo, esse Logos que estava aqui no mundo, que veio fazer parte dessa história, ele de fato veio, mas não o reconheceram. Aqueles para o qual ele veio, não quiseram ter parte com ele. E é nesse sentido que a gente pode observar que as coisas não mudaram muito de lá para cá. Esse texto escrito por João provavelmente foi em torno do ano 85 depois de Cristo. E a gente consegue perceber que a história tem passado, nós já estamos no ano de 2021, e nós ainda encontramos muitos que não reconhecem a Jesus como Cristo. Isso acontece em nossos dias. As pessoas têm dificuldade de entender que Deus nos amou de tal forma que Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E que Ele não fez isso por nenhum tipo de punição ou obrigação. Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele quis, porque Ele achou agradável fazer isso por nós, para nos salvar, para nos trazer uma vida eterna, da qual nós sozinhos não poderíamos alcançar. Ao ser humano, ao homem, cabe essa decisão de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Cada um de nós que está sentado aqui hoje, ou que está em casa ouvindo essa mensagem, em algum momento particular, teve um encontro com Cristo. Teve um encontro de falar, eu entendi esta mensagem, e eu compreendo, e eu quero isto para a minha vida. Eu quero fazer parte disso, quero fazer parte deste reino.
Eu compreendo a mensagem deste evangelho, eu entendo o que João estava dizendo, eu entendo que Cristo veio até a terra por mim, por me amar e morreu por mim. Todos nós aqui, creio eu, que já tivemos este encontro, este momento onde, por mais que Cristo tenha vindo para os seus, e quando o texto fala disso, ele está falando especificamente do povo judeu, mas ele veio para os seus e eles não o receberam, mas ele veio para mim e eu o recebi. Ele veio para você e você o recebeu. E é lindo nós pensarmos isso. É lindo nós pensarmos que o amor de Deus não está cravado em barreiras, em que ele não fica emblocado apenas para um grupo e para os demais ele não é alcançável. Isso nos faz refletir também sobre como nós temos tratado o nome de Cristo nos nossos dias. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus é apenas para os membros da Igreja Batista de Quitaúna. É apenas aqui onde Jesus, está inserido e todo mundo que vem a essa igreja está muito bem coberto por Jesus, mas aqueles que não vêm precisam tomar algum tipo de cuidado. Afinal de contas, Jesus é exclusivamente nosso. Isso não é verdade. Jesus veio para todas as nações. Jesus ama a todos os povos. E esse texto ele nos dá base para entender que aqueles que eram para ter recebido ele não quiseram, mas todos os outros que quiseram e o abraçaram estão caminhando com ele, estão a cada dia crescendo com ele. Irmãos, eu acho que a grande lição desses primeiros 2 versículos, principalmente do versículo 10, é que a gente possa compreender que muitos estão rejeitando Jesus e que nós não deveríamos fazer isso. Poxa, mas eu sou crente, como assim rejeitar a Jesus? Eu já aceitei Jesus na minha vida. Será que com as nossas atitudes, será que com o nosso dia a dia, com o nosso viver, nós muitas vezes não temos sido aqueles que não reconhecem a Jesus? Nós falamos da nossa boca para fora, né? Não, eu creio em Jesus, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou membro de uma igreja. Mas muitas vezes com as nossas atitudes nós o rejeitamos. Muitas vezes com o nosso modo de pensar agressivo, de falar, nós o rejeitamos. Muitas vezes quando nós somos exclusivistas, e achamos que ele é apenas para mim, é para a minha necessidade. E aquele outro que pensa um pouco diferente de mim, aquele não tem o Espírito de Deus. Nós o rejeitamos. É importante que a gente permita que Jesus faça parte da nossa história. Como eu disse, o Logos veio para o cosmos. E o cosmos era o quê? O mundo, e num sentido mais amplo, a história dos homens. Ele veio fazer parte da história dos homens. Permita que Jesus faça parte da sua história. Receba Jesus em sua vida. É engraçado como nós cristãos muitas vezes temos o hábito de achar que nós aceitamos a Jesus num primeiro momento, nós precisamos do evangelho naquele momento em que nós aceitamos Jesus, mas que depois o que nós precisamos é crescer fazendo boas ações e para que a gente possa ser de alguma forma melhor ou justificável diante de Deus. Isso não é verdade, querido. Você e eu precisamos do evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos reconhecer a Jesus. Todos os dias nós precisamos aceitar a Jesus em nossas vidas. Ser cristão não significa levantar a mão um domingo numa igreja e tudo bem, agora daqui para frente está tudo certo. Não, significa que a cada dia eu me converto de novo. Que a cada dia eu convido Jesus para fazer parte da minha vida de novo. E que a cada dia eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Logos, que Ele é aquele que se encarnou por amor a nós. O verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ali, especificamente, a gente está falando do povo judeu. Os judeus não o receberam, que era o povo pelo qual ele havia sido destinado. E é natural, que eles não recebessem, aliás, era natural que eles recebessem a Jesus, mas é engraçado que os judeus, eles ficam presos naquilo que a gente vai chamar de Torá. Eles vão ficar presos ali nos mandamentos hebraicos antigos e eles vão ficar totalmente fixados nisso. A prova disso são os fariseus. A gente vai olhar os evangelhos, a gente vai ver o debate intenso que Jesus tem com os fariseus. Porque eles apenas se apropriaram das palavras que estavam escritas na Torá, no Antigo Testamento, 5 primeiros livros, mas eles não entenderam o que aquilo significava. Eles não reconheceram a Jesus.
Eles ouviram falar acerca da palavra, mas quando a palavra estava entre eles, eles não a reconheceram. A forma mais até interessante da gente pensar isso não é só que eles não reconheceram, né? Se a gente for mais profundo, é a partir do movimento religioso farisaico que Jesus é crucificado. São eles que tramam para tentar derrubar Jesus, destruir Jesus, matar Jesus. Aqueles para o qual ele veio. Ele veio para esses. E o que eles fizeram com ele? Colocaram numa cruz. Uma grande recepção para um Deus que, né, se encarnou por amor a eles e a nós. Como prêmio, ele recebe uma cruz. E ele carregou essa cruz. E eu me lembro de um texto que talvez seja, para mim, pessoalmente, um dos textos bíblicos que mais me faz refletir sobre como Deus pode nos amar tanto. Que é quando Cristo está já crucificado e fala, conversando com Deus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Quanto amor Deus teve por nós. Eu costumo dizer que se nós estivéssemos naquela época, se o Toninho não tivesse nascido nesses últimos anos, ele tivesse nascido lá atrás na história, provavelmente, Toninho, você teria crucificado Jesus também. E eu? Crucifica, crucifica. Todos nós. Dificilmente nós teríamos dito, olha, esse é o Filho de Deus. Porque a prova disso é que nós conhecemos a Jesus em nossas vidas, mas nós... O verso 12 diz, contudo, aos que o receberão, então teve uma galera que recebeu ele, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito. É uma expressão para a gente comemorar. Ele não só nos ofereceu a salvação, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. É como uma ação na justiça, né? Você entra ali com recurso para o juiz e o juiz fala, Jovelina, você estava correta, estou aqui, não sei se tem advogado aqui, não é assim, não sei muito bem se é assim que os juízes fazem, tá? Mas, o César é advogado, como é que o juiz faz, César? Ele sentencia, certo? Ele sentencia e fala, Jovelina, a ação aqui que você entrou com recurso é sua. Parabéns, agora é seu direito. Jesus fez isso por nós. Ele nos deu este direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós não merecíamos isso. Nós não temos nenhum tipo de mérito nisso. Mas ainda assim, Ele nos deu essa sentença. Ele nos deu essa vitória, esta verdade. Uma outra coisa que me chama bastante atenção nesse verso 13, no verso 12, é a questão do nome, né? Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome. Há um pensamento hebraico que diz que o nome não é necessariamente na mesma compreensão que nós temos hoje. Então, quando eu quero chamar a Tânia, eu falo, oi Tânia, tudo bem? Eu estou usando o nome da Tânia como uma expressão verbal. Porém, para aqueles homens... Quando eu chamo a Tânia, eu não estou chamando o nome Tânia, eu estou chamando a presença da Tânia.
Então, quando Ele, de alguma forma, nos dá em seu nome o direito de nos tornarmos filhos de Deus, Ele está dizendo que a partir de agora nós não só possuímos o nome de Jesus, nós possuímos a presença de Jesus. Jesus faz parte das nossas vidas. Para aqueles que acreditam, Jesus faz parte da história deles. Quando nós recebemos o nome de Jesus, nós não estamos recebendo apenas mais um nome em nossas vidas. Estamos recebendo a presença dele em nossa história. Quando nós acreditamos no nome de Jesus, acreditamos que essa presença doce e maravilhosa começa a trazer todo o dinamismo que uma vida de um crente verdadeiro tem. Um crente que é filho de Deus, que compreende isso, que aceita esta verdade na sua vida e que desfruta deste direito que ele recebeu mesmo sem merecer. No verso 13, meus irmãos, para nós encerrarmos, diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui é algo importante, porque hoje nós, inclusive, vamos estudar isso um pouco aqui na carta, na carta de Gálatas. Para o povo judeu, para você ser merecedor de alguma coisa, você tinha que ser judeu. Eles têm um problema muito forte com essa questão do nacionalismo, né? O evangelho vem para todos, vem para o judeu, vem para o não judeu, para nós gentios, mas o judeu ele continua o tempo todo, né, levando a sardinha para o lado dele, falando: não, mas você precisa fazer um negócio aqui para você conseguir, né, realmente ser salvo. Então nós judeus praticamos a circuncisão, então você também tem que se circuncidar. Nós judeus comemos alguns alimentos, então você tem que comer esses alimentos. Ele sempre, né, tenta encontrar uma forma de trazer mais para o time dele. E aqui o que a gente consegue observar é que, na verdade, o nascimento que precisa acontecer aqui não é um nascimento de uma descendência natural, não é um nascimento que faz com que agora você se torne um judeu, é um nascimento espiritual, é um nascimento de quem tem aqui, ó, dentro do coração um novo nascimento. E você vai garantir o que eu estou te falando, porque eu não estou falando isso de mim, eu estou falando o que a Bíblia diz. Em João, capítulo 3, nos versos 5 e 6, diz o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Para que nós possamos, de fato, compreender e trazer Jesus para a nossa história e fazer com que Ele faça parte das nossas vidas, para nós compreendermos que o Logos está fazendo parte do nosso cosmos, da nossa história, nós não precisamos nos tornar judeus, nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos, de alguma forma, nascer de Deus, e não de nós mesmos, e não de toda religiosidade, e não de toda cultura judaica que vem desde lá para cá, de alguma forma, tentando, né, sabotar o evangelho de alguma forma. Então, queridos, eu gostaria de encerrar essa mensagem com vocês, refletindo sobre Jesus veio por nós, se fez carne, veio para alguns que não o quiseram, mas nós que o queremos, convidamos Ele para fazer parte da nossa história. Convidamos Ele para fazer parte do nosso mundo. E quando nós fazemos isso, nós ganhamos de presente sermos chamados filhos de Deus. Nós ganhamos gratuitamente tudo e mais um pouco. Não porque nós mereçamos, não porque nós somos judeus, não porque nós nos batizamos, não porque nós nos circuncidamos, não porque nós temos algum grande conhecimento sobre a palavra, não. Tudo por Ele, tudo vem dEle. Em nós não há mérito nenhum, mas nele todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos compreender que Jesus quis fazer parte da nossa história e Ele ainda quer fazer parte da nossa história. Convide a Jesus para fazer parte da tua vida. Não só no dia da tua conversão. Não só lá, no meu caso, há 21 anos.
Todos os dias. Todos os dias Ele vem para nós e nós podemos rejeitá-lo ou aceitá-lo. Faça a sua decisão. Escolha Jesus todos os dias para que Ele faça parte da sua vida. Que Deus abençoe cada um de nós.